Oi, pessoal, bom dia, tudo bom? Como estamos, quarenteners? Estão se cuidando? Ó, pessoal, vamos lá. Eu tô gravando esse vídeo, ai, tô super descabelada. Para as duas turmas, pra Ziraldo e pra Machado, porque assim, a Ziraldo teoricamente teria tido aula comigo na terça-feira, online, mas já sabemos que por problemas tecnológicos não deu certo. Então eu só expliquei algumas coisinhas ali nos últimos 15 minutos sobre os exercícios na plataforma, que eu vou explicar para Machado depois também, e enfim. Mas agora com esse novo estilo, né, novo modelo que estamos fazendo, eu tô gravando essa aula para explicar o conteúdo que estamos vendo. E na aula seguinte, na aula online, ao vivo, na nossa live, nós vamos tirar, vou deixar para vocês tirarem dúvida, tanto de conteúdo quanto dos exercícios que vocês estão realizando. Então, como eu já expliquei para Ziraldo, eu vou sempre colocar os exercícios para vocês, colocar o gabarito na semana seguinte. Vou sempre fazendo dessa forma, publicar o gabarito mesmo, assim como já tem o gabarito lá na primeira semana dos exercícios que vocês fizerem em sala de aula. E aí eu vou, ou eu vou explicando e resolvendo com vocês nas aulas ao vivo, ou eu gravo alguns vídeos, né? Provavelmente eu vou gravando alguns vídeos de alguns exercícios e tirando dúvida nas aulas, ao vivo. Enfim, a gente vai vendo essa dinâmica certinho, tudo bem? Dos exercícios e das respostas e correções. Fora isso, então, eu vou gravar esse vídeo pra gente conversar um pouquinho sobre o nosso conteúdo teórico mesmo, pra gente terminar de abordar ali as questõezinhas teóricas, que eu quero que vocês prestem bastante atenção e tragam dúvidas caso vocês tenham na nossa aula online, ok? Dos exercícios, enfim, do que for preciso. Pessoal, então, lembrando ali, vamos dar uma retomada, vamos começar retomando o que nós estávamos vendo nas últimas aulas antes da nossa paralisação. Então, lembrando ali, a gente estava vendo a questão da narração. Nós entramos no gênero narrativo e estávamos justamente olhando para os elementos narrativos do texto da narração e discutindo, aprofundando um pouquinho mais em cada um deles. Então vamos lá, vou começar nossa aula aqui, retomando os elementos que nós vimos em sala de aula, certo? Então vamos lá, vamos lembrar, então, que a narração, ela é justamente um texto que narra os fatos abordados ali, né, de uma história, os fatos que aconteceram, certo? A partir disso, nós temos os elementos da narrativa. Então, nós já vimos em sala de aula, já vimos juntos, já fizemos exercícios, só pra gente retomar mesmo. O primeiro, né, elemento que a gente pensa quando a gente fala de narrativa é justamente o narrador. Então, quem que é o narrador? Quem está contando a história, quem está falando ali todos os fatos que está acontecendo. E aí nós temos 4 tipos de narradores. Narrador personagem, narrador onisciente, narrador observador e o narrador intruso, certo? Além do narrador, nós temos os personagens, que é quem participa ali, né? Os participantes da história propriamente dito. E aí nós vemos primeiro, né, 2 blocos. Os personagens principais e os personagens secundários. Os personagens principais, nós dividimos também mais 2, que são o antagonista e o protagonista. Protagonista e antagonista, né? Que lembra, não tem a ver com bem e mal. Eles têm a ver com protagonista. É quem a história ali, a maioria dos fatos acontecem ao redor dele, né? Ele está envolvido na maioria dos fatos. E o antagonista é quem gera problemas para esse protagonista, certo? Então, esses são os 2 tipos de personagens principais, que é quem está mais envolvido ali com a história. E nós temos os personagens secundários que participam ali menos, né? Participam menos ativamente dos acontecidos, dos acontecimentos da história. Ótimo. Além dos personagens, nós vimos o espaço, que tem a ver
com onde a história acontece, e esse espaço ele pode ser real, um espaço que realmente existe no mundo, ou um espaço fictício inventado por quem está escrevendo a história. E nós vimos também o tempo, que nós temos o tempo cronológico e o tempo psicológico. Então, o tempo cronológico, ele é o que realmente a gente consegue medir, né? Ali o nosso tempo real. E o tempo psicológico, está relacionado, ele tem a ver com o tempo do personagem, do narrador ali, eles têm mais a ver com essa questão psicológica. Dentro do tempo também nós vimos a questão do flashback, que nada mais é do que a mistura entre passado e presente na história. Então a história ela mescla os fatos que estão acontecendo no presente, no momento ali mesmo da narração, e momentos que já aconteceram no passado. Ok? Além disso, nós vimos também ali que a nossa narração ela tem o enredo, que nada mais é do que os fatos que realmente acontecem, né? Conforme vai acontecendo ali, os acontecimentos da nossa história, esse é o enredo. Que dentro desse enredo nós temos o problema, que é justamente onde o enredo gira em torno, os acontecimentos dele giram em torno desse problema, e esse problema tem o ponto máximo dele, que é o clímax. Então, o momento de maior tensão, de maior apreensão, de meu Deus, o que vai acontecer agora com a pessoa, ou com esse fato, enfim, é o nosso clímax, ok? Então, esses são os elementos que nós já começamos a conversar na sala de aula, e nós vimos juntos, e já fizemos alguns exercícios que tem aí o gabarito, mas que vocês podem me trazer dúvidas na nossa aula online, ok? Dando continuidade, então, pessoal, nessa parte da narração, a gente vai falar de um outro elemento extremamente importante, que inclusive a nossa apostila trouxe uma unidade só para falar dele. Então, eu quero que vocês se dediquem realmente a entendê-lo, entender a importância, né, desse elemento, e realmente se esforcem aí para realmente introduzir isso na hora que vocês forem fazer uma produção, mesmo escrita uma narração, ok? Então vamos lá. Nossa unidade 3 do nosso livro, ela traz justamente sobre descrição, que vamos trabalhar a descrição como um elemento da narração agora. Então, o que acontece? Quando a gente fala de descrição, a gente está falando justamente sobre deixar a nossa história mais completa, mais interessante para o leitor, é o que aproxima o nosso leitor da nossa história. Sabe aquela questão de quando você está lendo algo e aquilo parece que realmente está acontecendo? Que ela realmente é uma história verídica? Que é verossímil, é a palavra que a gente usa. O que isso quer dizer? Ela realmente parece que é verdade, por mais inventada que ela seja. E por que isso acontece? Qual que é um elemento que contribui para o nosso leitor olhar para nossa história e falar: nossa, parece que eu conheço esse personagem, nossa, parece que eu tô vendo essa cena, parece que eu conheço esse lugar, de tão bem descrito. Então, a descrição é que contribui para o nosso texto ficar realmente ali completo, ficar um texto gostoso de ler e que as pessoas realmente se sintam dentro daquela história, né? E aí, então, é por isso que a gente traz justamente esse elemento de forma separada e damos toda uma atenção para ele, tá bom? E aí o que acontece, pessoal? Porque também, quando a gente fala de descrição, a gente tem que entender que ela é muito mais do que simplesmente falar assim: a professora de redação, ela é baixinha, ela é loira, ela tem um olho claro, ela tem o cabelo cacheado. E vocês estão me descrevendo, tudo bem? Isso é um tipo de descrição, ok? Mas a descrição, ela vai muito além disso. Esse é um tipo de descrição, e aí eu vou falar um pouquinho pra vocês justamente sobre esses tipos de descrição, tá bom? As próximas atividades que eu vou mandar para vocês, dentre uma delas está justamente a leitura e fazer um resuminho. Eu vou explicar isso depois em outra aula e vai estar também mais explicadinho no documento da próxima semana, mas só para já refrescando a memória de vocês aí daquele nosso resuminho não sei mais falar o nome da pessoa, que a gente dividiu o nosso caderno, lembra? A gente já tinha feito, nós já fizemos um resuminho desse. E nós vamos fazer novamente sobre os tipos de descrição. Mas eu já vou abordar aqui com vocês um pouquinho sobre isso. E conforme for ali, a gente vai
Vocês vão tirando dúvidas, vocês vão ler certinho, tá bom? Então vamos lá. Eu vou começar então falando pra vocês sobre os tipos de descrição, ok? Pra quem quiser já ir acompanhando, os tipos de descrição começa na página 107. Um pouquinho antes eles já começam a falar um pouquinho sobre, tem um contozinho ali super legal pra se ler. Vocês vão ler, vão fazer o exercício, mas é na página 107 mesmo que eles começam a falar sobre, na nossa apostila, sobre os tipos de descrição, beleza? Então vamos lá. Quais são os tipos de descrição, pessoal? Quando a gente pensa em descrever, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é a descrição que eu dei de exemplo para vocês ali agora há pouquinho, né? Então, que é justamente a descrição física. O que é a descrição física, então? Vamos descrever fisicamente a professora Larissa. Ela é baixinha, ela é loira, ela tem um cabelo cacheado. Vamos descrever fisicamente, não sei, o meu cachorro. Ele tem 4 patas, ele tem muitos pelos, enfim, acho que eu já mostrei uma fotinha dele pra vocês. Um dia eu mostro. Então, descrever fisicamente é a primeira coisa que vem à nossa mente, né? Quando a gente fala de descrição. É como alguém é fisicamente. Então, ali, por exemplo, a gente vai descrever um personagem. Então, como que esse personagem é? Ele é forte, ele é forte, enfim, grande, careca, cabeludo, tem barba, não tem. Não, é um personagem fraquinho, pequenininho, do cabelinho, enfim, né? Cacheadinho, enfim, não sei. Qual é a descrição física? Quando a gente fala de descrição física, além da descrição dos exemplos que eu dei agora, a gente tem que entender o seguinte: a descrição física, ela está ligada aos sentidos. Como assim? O que a gente vê, o que a gente sente de olfato, o que a gente ouve, até mesmo de paladar, dependendo ali, ela tá diretamente ligada aos nossos sentidos. Então, é o que é perceptível a todo mundo. Então, o que a gente vê, o que a gente sente, o que a gente toca. Então, algo áspero, essa mesa é áspera. É algo que qualquer um vai lá, sente a mesa áspera. Ela tá ligada aos sentidos, é o que é perceptível a todo mundo, ok? Então, esse é o primeiro tipo de descrição. Muito importante, ajuda na construção do nosso personagem. Então, além de eu falar que é um homem que foi lá e brigou, sei lá, com a polícia, ou brigou com um bandido, foi lá e brigou com o bandido, eu descrevo um homem aparentemente fraco, foi lá e brigou com o bandido, dá outra conotação. Então é um homem que quando a gente olha, dá nada pra ele, porque ele era fraco, mas ele foi lá e ele brigou com o bandido e bateu no bandido e destruiu o bandido, enfim, sei lá. Ok? Então, a gente tem justamente essa construção de personagem que contribui muito pra nossa história. Mas, ainda que a descrição física ela não é muito problemática, a gente lembra ali de fazer algumas descrições físicas dos nossos personagens e tudo bem. Agora, o que acontece? Outro tipo de descrição, que é tão importante quanto a física, ou quem sabe até mais importante, e muitas vezes a gente esquece ou simplesmente deixa de lado, não coloca na nossa narração, é a descrição psicológica. Descrição psicológica, como assim? O que seria a descrição psicológica? É justamente o que tem a ver com os seres, um pouco mais ali ligado à personalidade, né? Então, se a pessoa ela é extrovertida ou introvertida, tímida, faladora, destemida, que não tem medo, ou medrosa, ou enfim. A gente consegue criar, então, justamente qual é a descrição psicológica de como ele é internamente. O nosso personagem, ele é internamente. Então, ali, ele está mais ligado, por exemplo, então pode ser também um animal, ou enfim, qualquer coisa, ela está mais associada à questão humana, né? Então, é difícil, assim, eu fazer uma descrição psicológica de uma mesa, a menos que essa mesa tenha ali, igual na Bela e a Fera, que os objetos têm sentimento, eles falam, né? Nós atribuímos ações humanas aos objetos, ou animais, igual como numa fábula.
Então, assim, está muito mais atrelado às questões humanas, características humanas, ok? Então, tem a ver com a personalidade da pessoa, descreve realmente as características psicológicas, ok? Fácil, então os dois tipos de descrição que nós temos é a física, que é o que a gente vê, a gente percebe pelos sentidos, e a psicológica, que tem mais a ver ali com o mas com a questão dos sentimentos, as características, né, psicológicas do personagem. Tudo bem? Quando a gente fala da física também, pessoal, voltando ali rapidinho na descrição física, uma coisa importante é que a gente descreve fisicamente não só o personagem, mas o local em que a história está se passando. É um quarto escuro, sombrio. A gente descreve também fisicamente ali, né? Um pouco mais detalhado como uma ação acontece. Tudo isso para trazer mais proximidade mesmo, né? Com o texto, o leitor, isso parece mais real. Ok? Ótimo. Além da descrição física e da descrição psicológica, nós temos a descrição objetiva e a subjetiva. Então vamos lá. Descrição objetiva é aquele que a pessoa, o local, eles são apresentados de forma concreta. Ou seja, ela tem um valor impessoal. Como assim o valor impessoal? É aquilo que tá ali e pronto. Então eu vou descrever esse copo. Esse copo ele é meio arredondado, vermelho e de vidro. Eu descrevi. Eu não tô colocando a minha impressão nesse copo. Eu descrevi de forma objetiva. É isso e pronto, acabou. Ninguém pode discordar de que ele é... Aqui a luz tá aqui, pronto. Se a luz estiver ok, né? Ninguém pode discordar que ele é vermelho. Ninguém pode discordar que ele é de vidro, porque se jogar no chão ele vai quebrar. Ninguém pode discordar que ele é arredondado, falar que ele é quadrado. Não, ele não é quadrado, ele é arredondado. Tudo bem? Então, essa é a descrição objetiva do meu copo. Além da objetiva, nós temos a descrição subjetiva. E aí a subjetiva, o que acontece? Ela tem uma influência de quem está descrevendo, ali do narrador, né? Enfim, seja do lugar, seja do objeto. Tem a questão do meu sentimento, do que eu sinto em relação àquilo, qual que é a minha percepção. A percepção da Larissa, que pode ser diferente da percepção da Júlia, da Pietra, da Letícia, do Arthur, do Bruno, enfim, ok? Do Eduardo. Pode ser diferente da percepção de qualquer pessoa. Pode ser diferente da Beth, enfim. Então eu olho para esse copo e falo, nossa, esse copo vermelho e arredondado. Tô no objetivo ainda. Mas, esse lindo copo, ou esse copo ridículo, esse copo, esse terrível copo. Enfim, não sei. Que mais? Medrontoso, enfim. Tudo isso é a minha percepção. Esse copo pode ser terrível pra mim, mas pode ser maravilhoso pro Eduardo. Ok? Então, essa é a questão da descrição subjetiva. Então, eu estou descrevendo esse copo de acordo com a minha opinião subjetiva. Então, eu tenho a descrição objetiva, que é o que é e ponto, acabou. Ninguém pode falar que isso aqui não é de vidro. E a minha descrição subjetiva, que coloca como, maravilhoso. E aí, outra pessoa fala, eu não acho maravilhoso. A hora que eu for descrever, eu descrever aquele terrível copo. Ok? Tão lindo, brilhante, encantador. Eu fui em um lugar encantador. E pra outra pessoa, eu fui num lugar terrível, péssimo. Então, tudo isso tem a ver com o subjetivo, ok? Já falei um monte, meu Deus, mais do que eu queria. E assim, só passando então, pessoal, ali pela parte realmente teórica do nosso conteúdo, ok? Aprofundando ali um pouquinho mais a narração. Só para fechar, então. A descrição é um elemento importantíssimo. É isso que a gente vai começar a trabalhar um pouquinho a mais, assim. Já passei ali pela parte de conteúdo, na questão de teoria mesmo, a gente praticamente terminou nossa apostila. A gente vai agora praticar muito, fazer bastante exercício de interpretação, de escrita. Vamos retomar também um pouquinho do nosso conteúdo aí nas próximas semanas, né, do comecinho do ano que a gente viu,
pra fixar mesmo na cabecinha de vocês. E a gente vai resolvendo e tirando as nossas dúvidas, ok? Então, assim, pra essa semana, pra quem já entendeu, beleza? Segue a vida. Agora eu vou explicar sobre os exercícios que estão lá disponíveis. Pra quem não entendeu, vamos lá mais uma vez. Ou não, né? Pra quem não viu ainda, porque tem o pessoal da Machado, eu nem conversei com eles ainda. Essa semana, essa nossa primeira semana. Uma coisa importante. Volta aqui quem já tava fechando o vídeo, presta atenção em mim. Antes eu tinha publicado o documento de vocês numa modalidade errada lá no grupo. Na hora que eu fui publicar eu fiz errado. Então o que aconteceu agora? Eu tirei e coloquei novamente como tarefa. Por quê? Ali agora na modalidade que está aparecendo no site para vocês, na plataforma, vocês conseguem depois de terminar, realizar o exercício, colocar ali, né, o exercício pronto para que eu consiga ver e dar nota para vocês, ok? Então vamos lá. Na plataforma, então, eu coloquei duas coisas. Uma é o gabarito dos exercícios que nós fizemos em sala de aula, vocês fizeram, né? Então eu fui ali com o pessoal da Machado, a gente foi lá no container, passou um super calor. Com o pessoal do Ziraldo, a gente foi na sala de leitura. E eu deixei vocês fazerem ali, resolver as atividades em grupo. Eu coloquei o gabarito para vocês. Muito importante, gente, que vocês levem com seriedade. Olha ali as respostas, analisa o que vocês colocaram. E por mais que, por exemplo, a ideia geral tá certa, mas, nossa, olha aqui no gabarito, tem uma ideia importante, vou acrescentar. Pega ali a canetinha vermelha pra chamar a atenção. Isso aqui tá errado, isso aqui, dava pra eu acrescentar, dava pra melhorar aqui, dava pra ter sido mais clara, assim. E façam essa correção sincera, tudo bem? Quando vocês tiverem alguma dúvida, dá nota ali bonitinho, que na nossa próxima aula ao vivo eu vou tirar essas dúvidas, tá bom? Então essa é a primeira coisinha que ficou ali pra vocês. A segunda é esse documento que eu coloquei como atividade, como tarefa, agora na plataforma certinho. Vocês vão baixar e ali tem todas as explicações do que eu quero que vocês façam. Então, tem algumas atividades como que vai acontecer então? Tem ali exatamente no documento as páginas que vocês vão ler e a atividade que vocês vão fazer. Um é um interpretando e o outro é uma atividade de exercício de aprendizagem. São poucos, o interpretando são 4 exercícios, o de aprendizagem são 3. Super tranquilinho, tem um textinho ali, vocês vão fazer. Semana que vem eu vou disponibilizar o gabarito e a gente vai conversar, vai fazer a correção ao vivo, enfim, sobre isso certinho, tirar dúvidas, ok? Além disso, tem a produção textual que eu já tinha conversado com vocês lá em sala de aula, pessoalmente. Então, eu coloquei ali porque agora vocês vão me entregar pela plataforma. Tudo bem? Então, são duas atividades da página 65, se eu não me engano, tá no documento certinho. Uma é vocês fazerem 10 linhas do final da narrativa do Romeu e Julieta, que vocês leram na apostila, não é a história Romeu e Julieta, que tá na apostila, no comecinho da unidade 2. Vocês vão criar ali um final de 10 linhas. E a segunda atividade é ler o conto que tá ali, naquela história, e pegar os 5 primeiros parágrafos e reescrevê-lo, mas porque o conto ele é contado com um narrador personagem, e vocês vão reescrevê-lo com um narrador onisciente, ok? Então, são essas atividades da semana que vocês precisam colocar ali pra mim até sexta-feira. Espero o empenho de todos. Por favor, levem com seriedade. Tudo bom? Tudo bem? E é isso. E aí, pra semana que vem, a gente se encontra novamente. Pessoal da Machado, eu espero vocês quinta-feira, às 9 horas da manhã. Não sei que dia está assistindo esse vídeo, né? E o pessoal do Ziraldo, a gente se encontra na semana que vem ao vivo. Ok? Tragam suas dúvidas e é isso. Beijinhos, se cuidem, já tô com saudade de vocês. E não saiam de casa, viu? Fiquem em casa e estudem certinho. Beijo.